Saúde, família do coração! Vocês sabiam que existem sinais que as pessoas desconhecem que indicam que esse paciente está com a pressão alta? No vídeo de hoje eu vou falar 10 sinais desconhecidos de que a pressão está alta. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista, eu sou o Dr. Moser Susgen, cardiologista, atuo em consultório em UTI e hoje eu vou falar de 10 sintomas de pressão alta que muita gente desconhece. O primeiro deles é a tontura. A tontura pode ser um indicativo de que sua pressão está ficando mais alta que o normal. Às vezes a pressão do paciente ela vai subindo de tal maneira que o corpo vai se acostumando, mas em algum momento o paciente pode começar a ter tontura, mesmo parado, ele pode ter tontura para caminhar, ele pode ter tontura no esforço físico que faz a pressão subir, ele pode ter tontura durante a relação sexual. Mas Moser, sempre uma tontura vai ser a pressão alta? Não, o mais comum é que a tontura seja alguma coisa do labirinto, por exemplo, não seja alguma coisa associada à pressão. Mas muitos pacientes começam com um quadro de tontura e vão ver a pressão e essa pressão de fato está mais alta. E às vezes tratar essa pressão resolve a tontura. Então quando o paciente às vezes vai no otorrinolaringologista tentar entender o motivo e cuidar da tontura dele, é importantíssimo lembrar de verificar a pressão arterial. O segundo sinal é a urina espumosa. A urina espumosa significa que a urina está com proteínas. O nosso rim, ele tem um esquema de filtração em que as proteínas elas não passam em grande quantidade. E quando a pressão fica muito alta, o rim ele pode se machucar e essas redinhas de filtração ficam mais abertas. E eu posso ter maior passagem de proteínas e isso se traduz no xixi como espuma. Às vezes o paciente conta, doutor, eu faço xixi no vaso, tem espuma. Moser, pode ser um detergente? Claro que sim. Pode ser alguma coisa que limpou o vaso? Pode. Mas se isso for recorrente, toda vez que fizer xixi ficar com espuma no vaso, é importante avaliar sua pressão arterial. O terceiro sinal de pressão alta podem ser alterações na visão. E aí são vários tipos que podem ser possíveis. O paciente às vezes vai no oftalmologista e ele está com glaucoma, que é aumento da pressão ocular. E se o paciente tem uma pressão arterial mal controlada, vai interferir na pressão do olho sim. Às vezes um paciente começa a ter embaçamento da visão e acha que é um problema de óculos. Às vezes não, às vezes é o olho que lá no fundo está sendo machucado por uma pressão muito alta, lá na retina. Então quando você vai no oftalmologista, ele consegue olhar lá no fundo do seu olho e saber se você tem alguma lesão na sua retina dos vasos que pode estar associada à pressão alta. E às vezes o paciente ele começa a ver muitos pontinhos, que a gente chama de escotomas. Isso também pode estar associado a uma pressão mais elevada. Existem vários outros diagnósticos para isso, mas pessoal, sempre conversem com o oftalmo, questionem, doutor, isso que eu tenho pode ser efeito de uma pressão alta, de uma pressão mal controlada? Por isso que é importante sempre lembrar disso. Pessoal, eu queria interromper e pedir a gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no canal. Isso me ajuda muito aqui no YouTube, para que ele mostre meu vídeo para mais pessoas, para que ele entenda que meu vídeo está ajudando as pessoas. Eu atendo consultório aqui em São Paulo presencialmente, ou por teleconsulta em todo o Brasil. Então, vai ser um prazer poder ajudar vocês também. O quarto sintoma de pressão alta que as pessoas conhecem pouco é ficar com o rosto avermelhado. O rosto fica avermelhado porque a pressão sobe e isso vai fazer aqui na face, nas bochechas principalmente, o rosto ficar com hiperemia, maior fluxo de sangue. Então tem paciente que começa a ficar vermelho no rosto, a gente vai medir a pressão e de fato é isso que pode estar associado. Tem paciente que passa por estresse, fica nervoso e o rosto fica vermelho e a pressão sobe por causa disso? Sim, pessoal. Mas se você vira e mexe com o rosto muito vermelho, isso pode ser um indicativo que a sua pressão está ficando mal controlada. O quinto sintoma são arritmias, como as extrasístoles, por exemplo, ou o coração muito acelerado. Isso pode indicar que a pressão alta está afetando o coração. E uma vez o coração afetado, o sistema elétrico dele pode não funcionar normalmente. Então uma das grandes causas de arritmia é pressão alta mal controlada. Então se você começou a ter muita extrasístole, começou a ter fibrilação atrial, começou a ter taquicardias, é importante medir a sua pressão arterial para saber se essa não é uma das causas. O sexto sinal de pressão alta que pouca gente conhece é o zumbido. Então um zumbido, seja no ouvido, seja nos dois, pode ser um indicativo de que a pressão está ficando alta. E isso muitas vezes precisa ser visto pelo otorrinolaringologista, que é o especialista em ouvido, que é o primeiro especialista que o paciente vai. Então é importantíssimo que o otorrino sempre veja a pressão arterial dos pacientes, porque um diagnóstico diferencial de zumbido importante é sim a pressão alta mal controlada. O sétimo sintoma, as pessoas conhecem esse sintoma, que é o sangramento do nariz. Então o aumento da pressão arterial pode fazer uns vasos que já estão mais sensíveis no nariz sangrarem, romperem,
e pode ter uma coisa que a gente chama de epistaxe. Então, teve sangramento nasal, pode ser de uma gripe, pode ser porque você cutucou o nariz, pode, mas é importante entender se a sua pressão está ficando bem controlada. O oitavo sintoma, também que as pessoas podem fazer um link com a pressão alta mais facilmente, é a dor no peito. Então, se a pressão está ficando muito alta, o coração ele fica estressado, ele vai ficar dilatado, ele vai ficar mais hipertrofiado, mais espesso, ele vai aumentar o risco de fazer plaquinhas nas artérias do coração. Então, a principal causa de infarto é a pressão alta mal controlada na população. Então, se você começou a ter uma dor no peito, é importantíssimo manter a sua pressão arterial bem controlada, além de avaliar você como um todo. O nono sintoma de pressão alta, que às vezes as pessoas não fazem link, é a falta de ar. Primeiro, por que a falta de ar? Porque a pressão alta é uma das principais causas de problemas cardíacos, como eu falei para vocês, seja de arritmia, de insuficiência cardíaca, de infarto, de angina, e isso tudo vai causar uma falta de ar no paciente. Então, um paciente que se chega no consultório do cardiologista se queixando de falta de ar para caminhar na rua, uma falta de ar para tomar banho, uma falta de ar para subir uma ladeira, a gente precisa investigar esse paciente. E a pressão muitas das vezes está elevada nesse paciente. Se a gente cuidar da pressão e a gente tratar o coração desse paciente, ele pode melhorar muito esse sintoma. O décimo sintoma que pode estar associado à pressão alta e que algumas pessoas desconhecem, mas a maioria pensa nisso sempre, é dor de cabeça e dor na nuca. A maioria dos casos de pacientes com a pressão mais alta não vão ter dor de cabeça, certo? Então esse é um ponto pacífico. Mas tem muitos pacientes que são mais sensíveis e às vezes começam a ter dor de cabeça porque a pressão de fato está ficando mais alta. Agora, um outro ponto que a gente sempre precisa entender, se um paciente tem uma enxaqueca, por exemplo, e ele vai medir a pressão, por ele estar com dor, a pressão vai dar mais alta. Então não quer dizer que a pressão que está causando a dor de cabeça, mas a dor de cabeça que está causando a pressão alta, entenderam? Mas de todo modo, um paciente começou a se queixar de uma dor de cabeça nova, a gente precisa sim investigar a pressão arterial desse paciente. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço muita gentileza de vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixem um like, compartilhem esse vídeo que ele vai gostar sobre isso, deixem um comentário que eu vou tentar ajudar vocês, se inscrevam lá no meu Instagram e até a próxima!